Oi gente, eu sou a Mari. Esse é o quadro Mundo da Escrita. Hoje eu dou dicas de escrita com o que eu aprendi na prática e muita observação para aqueles que querem começar a escrever. E nesse clima romântico do Dia dos Namorados eu vou falar como não estragar o romance nos seus livros. Eu tenho que dizer que essas dicas servem para basicamente qualquer tipo de livro que tenha um pouquinho de romance, pelo menos. O romance não precisa ser o foco. Eu suponho que menos o erótico, porque o foco não é exatamente os sentimentos dos personagens, sim o que eles estão fazendo. Mas eu não tenho muita experiência nesse gênero. Mas eu não tenho muita experiência nesse gênero. Sobre os romances nos livros, eu concordo muito com um vídeo que eu vi da Sam, do Thoughts on Tomes. Eu concordo basicamente com 3 pontos que ela fala nesse vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo. O vídeo é em inglês, mas é bem legal pra quem quer tentar dar uma praticazinha no inglês. Basicamente, os 3 pontos que eu concordo com ela são que os romances servem para 1. Desenvolvimento de personagens pelo relacionamento. 2. Ajuda a gente a se relacionar com os personagens, porque é uma coisa muito mais normal, especialmente se for um livro de fantasia, onde tudo é diferente, né? E os personagens estão meio que indo numa jornada e tal, pra fazer alguma coisa especial, importante. 3. O romance muitas vezes também serve para deixar o livro mais interessante. Mas também pode acabar estragando o livro se for mal feito. Então aqui vai uma lista de 10 coisas que pode acabar estragando o romance no seu livro, porque não funciona. 1. Insta-love. Eu não sei se todo mundo conhece esse termo, mas o insta-love é basicamente aquele romance do nada, que é amor que os personagens estão sacrificando um pelo outro, depois de 2 dias. Isso não funciona. Não dá. Como é que o personagem pode realmente desenvolver uma relação amorosa em tão pouco tempo? Fica meio complicado. É possível fazer os personagens se apaixonarem em pouco tempo. Por exemplo, umas 2 semanas, que é mais ou menos o caso de Perdida, da Karina Ricci. Mais ou menos o caso da Perdida, de Karina Ricci. Assim, não importa muito quanto tempo passou de verdade na história. O que importa é o que os personagens estão fazendo e como eles estão interagindo durante esse tempo. O interesse amoroso é uma droga. Ou um estúpido, um chato, simplesmente muito fraco. Quando o interesse amoroso não é minimamente interessante, não é interessante. Simples assim. Em contrapartida, número 3 é deixar o interesse amoroso perfeito. Não funciona. Pessoas perfeitas não existem. Por que alguém vai se interessar por um romance de alguma coisa que realmente parece que não existe de jeito nenhum? Fica simplesmente falso. Os leitores não gostam disso. 4. Romance obsessivo. É aquele tipo de romance que é até meio assustador. Aquele meio grudento, né? Que os personagens simplesmente não desgruda, fica lá sugando o outro como se não tivesse o mínimo de vida própria, né? E isso não é legal. Simplesmente deixa a história toda um saco. Simples assim. 5. Ciúmes exagerados. Porque, assim, colocar ciúmes na história fica bem interessante muitas vezes. E é importante porque acontece, afinal, né, só todo mundo sente um pouquinho de ciúmes, pelo menos de vez em quando. Mas colocar isso o tempo todo e fazendo os personagens agirem de formas ridículas ou exageradas acaba deixando o leitor com raiva dos personagens. 6. Desentendimentos desnecessários. Isso geralmente acaba vindo muito com esses ciúmes exagerados, né? Sei lá, o interesse amoroso, eu vou colocar o interesse amoroso 1 e 2. Não leio muitos livros com temática LGBT, mas eu suponho que serviria porque funciona de formas parecidas, né? O interesse amoroso 1 e o interesse amoroso 2, né? O interesse amoroso 1 vê o 2
sei lá, conversando com alguém e tal, e já fica morrendo de ciúmes e começam a brigar e tal. Aí não é legal, porque eles vão ficar brigando, né? São desentendimentos desnecessários que as duas pessoas poderiam simplesmente resolver com uma conversa madura. Claro que muitas vezes a gente está lidando com personagens adolescentes, mas mesmo assim, algumas... Caramba, eu esqueci de novo. Eu olhei pra um e lembrei. Umas brigas são totalmente desnecessárias e exageradas. E isso acaba irritando. 7. Indecisão. É tipo quando os personagens simplesmente parecem que não conseguem se decidir. Eles se amam, mas aí se odeiam. Eles estão indo... né? Eles vão ficar juntos, mas de repente não vão. Vão e não vão. E vão. Pelo amor de Deus, isso fica tão enjoado, né? Ou deixa os dois juntos de uma vez ou não e colocam um assunto interessante pra eles terem que resolver. Senão não tem graça. 8. Falta de sentimento. Tipo naquelas histórias que às vezes o foco é simplesmente na parte sexual, né? Na descrição do corpo da outra pessoa, em vez de na personalidade, né? Ou até mesmo histórias que começam com sexo casual, que só funcionou no mundo da Luna, dos que eu li. Esse ficou legal. É meio assim. Esse ficou legal. Depende muito do jeito que a autora faz. O amor, ele é... O que eu vou falar agora? Putz, calma. O amor, ele vem muito mais pela personalidade da pessoa, pela admiração que você tem pelo outro, do que simplesmente pela parte física, né? Claro que isso também ajuda muito, pelo menos a chamar a atenção, mas não é o foco. Tipo, ninguém fica com uma pessoa que é simplesmente linda e maravilhosa e é um porre. Eu, pelo menos, não conheço. 9. Romance que não muda os personagens. Qualquer relacionamento que os personagens vão ter num livro ou numa história servem para poder fazê-los se desenvolverem, porque afinal, esse é um dos objetivos do livro. É mostrar o desenvolvimento dos personagens, amorosamente falando ou não. Então um romance que simplesmente não faz nada com os personagens, apenas, sei lá, tá tentando deixar interessante com o romance, não vai funcionar. Pelo menos não muito. E por último nós temos o 10. Triângulos amorosos. Realmente tem gente que simplesmente detesta triângulos amorosos. Eu particularmente não detesto os triângulos amorosos se eles forem bem feitos. Por exemplo, em Trono de Vidro, eu já vi muita gente reclamando. Eu já vi muita gente reclamando do triângulo amoroso que tem. Eu particularmente não fiquei incomodada, porque é muito sutil e ele cria uma tensão diferente nos personagens que são, ou eram, não, eles ainda são, é onde eu li, mas tudo bem, né, que eram tão amigos que acaba sendo muito interessante. O livro também, Kiss of Deception, eu ainda não li, eu tô doida pra ler, vou começar essa semana. Disseram também que tem um triângulo amoroso que é super legal, que é bem diferente e muito bem escrito. E isso é o que importa, né? Se o triângulo amoroso não for bom, então não vai ser legal. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas dicas de hoje. Lembrando apenas que pode ser que a maioria dessas categorias funcionem, dependendo de como for feito, mas no geral é melhor evitar. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de curtir aqui embaixo, se inscreva para mais e siga as minhas redes sociais, todos os links estarão aqui embaixo. Até a próxima!